e a gente vai descobrir juntos sobre medicina, empreendedorismo, o que aconteceu, mas tudo voltado sempre para a saúde da mulher. Acho que isso vem de base, é uma missão e foi muito bom encontrar vocês no meio do caminho. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Por Falar em Consultório. Hoje aqui com a médica ginecologista Stephanie Caser. Não sei se ela é médica, se ela é empreendedora, se ela é os dois. Médico é empreendedor, mas Vamos descobrir. além de médica e empreendedora, ela é empreendedora. Obrigado por aceitar o convite aí para conversar com a gente. Ó, um prazer, né? Um prazer estar aqui falando com você, com a Livance, com o público da Livance também. E a gente vai descobrir juntos sobre medicina, empreendedorismo, o que aconteceu, mas tudo voltado sempre para a saúde da mulher. Acho que isso vem de base, é uma missão e foi muito bom encontrar vocês no meio do caminho. Que bom. Então, o pilar central é a saúde da mulher. Pilar central é a saúde da mulher. E hoje você diria que você é mais médica, ginecologista, mais empreendedora? As pessoas gostam muito de números, né? Então eu falo assim, 80-20. 80-20. Eu consigo, dentro do universo de saúde da mulher, ginecologista de base, tá, gente? Então, ginecologista de base indo para uma área da saúde da mulher que não era tão interessante para os próprios ginecologistas, então, que é justamente rastrear a doença ginecológica. Então, a gente está falando aí de câncer de colo do útero, doença sexualmente transmissível, microbioma vaginal. Essa área que tem muito mais pesquisa, mais perguntas do que respostas, foi o que me levou a chegar no empreendedorismo. Então, o 80 seria a saúde da mulher mais voltada para a inovação. Como que a gente pode trabalhar com a saúde da mulher não só dentro do consultório? E o 20 seria o consultório e, no caso, a Livance. Legal, legal. E aí, dando alguns passinhos para trás aí, como é que foi essa vontade de ser médica? Desde quando? A influência da família? Olha, vai ter gente que vai falar, essa história é clichê, mas assim, eu tenho um irmão 5 anos mais novo. E nessa, né, quando ele era a barriga da minha mãe, não existia o irmão ainda, eu falei, mãe, quando eu crescer eu vou ser médico de tirar neném da barriga. Eu não trabalho com obstetrícia, mas o conceito de ginecologia, 5. Sim. E minha família não tem médico, meus pais não são médicos, meus avós não são médicos. Então eu tinha tudo para continuar no negócio da família, né? E a vida falou, não, não é nada disso, ela vai fazer outra coisa. E eu tive um super apoio da minha mãe, falou, você vai fazer o que você quiser. Não foi fácil, todo mundo acha que é sempre a vida do médico é sempre fácil. Não é, né? E a minha não foi também. Eu não sou de São Paulo, sou do Espírito Santo, sou de Vitória. E inicialmente eu queria fazer tudo lá, então eu fiz medicina lá, na Santa Casa de Vitória. Mas na hora de fazer a residência, de especializar mesmo em saúde da mulher e ginecologia, Vitória já não era o lugar. Tentei, a gente sempre tenta, né? Mas por que não São Paulo? Então me preparei para isso. Vir para São Paulo também não é fácil, é uma grande mudança, mas uma coisa que desde pequena essa história mostra é nunca tive medo de mudanças, nunca tive medo do desconhecido, né? Eu acho que a gente está nessa vida para aprender, para errar, para acertar e para transformar. Então, a transformação que eu comecei na minha vida, hoje eu tento impactar mais mulheres, transformando a saúde íntima dessas mulheres. Então, tudo veio daí. E São Paulo é uma grande oportunidade. São Paulo te consome, eu falo, é ligado no 220, é uma areia movediça, você vem, te suga, você fica. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei, até parece que eu vou ficar 5 anos em São Paulo. Tô há 6. Então, Perspectiva de sair. sem perspectiva de sair, agora por conta da empresa. Legal. Você falou do novo e de mudança, para mim remete a uma frase que eu gosto, que é a vida acontece quando a gente está fora da zona de conforto, né? E isso é muito Então bom. é quem consegue abraçar isso, enfim, tá tudo bem quem não é assim, E, tá tudo certo. exatamente, tem diferentes vertentes. Uma frase que eu gosto muito é: pressão é um privilégio, né? E querendo ou não, na linha de médico, a gente aprende o que é pressão muito cedo, mas nem todo mundo vê isso como um privilégio, né? E eu acho que quando você aprende que quando você está sob pressão, você é mais intuitivo, criativo, você cria oportunidades, porque você tem que sair daquela zona, que é uma zona de desconforto, né? Você consegue mostrar para você mesmo do que você é capaz e abraçar algumas oportunidades que talvez, se você estivesse nessa zona de conforto, você não abraçaria. Então, acho que essas duas frases combinam. Legal. E aí, bom, você chegou em São Paulo, foi para fazer. Vim fazer a residência de ginecologia e obstetrícia, fiz a residência. Eu sempre trabalhei, né, como a gente estava conversando antes, eu sempre trabalhei. Então, desde o momento 1, eu trabalhava com consulta, plantão, mas
como eu disse, a obstetrícia não era a área que eu mais gostava, então eu me programei para o que eu posso fazer agora, ainda como residente, o que eu posso fazer para me programar para não dar mais plantão, por exemplo, que é um ponto do médico, né? Como que eu viro do plantão para o consultório? E era abrindo mão de alguns confortos e de algumas garantias. Então era realmente arriscando. E foi justamente nesse momento que aí você vai fazendo o seu pezinho de meia, você vai vendo que o caminho é esse, que o médico tem aquele, não importa o quanto você é inovador. Você sempre tem aquele quê do médico, o médico quando ele tem sucesso é quando ele tá no consultório dele, né? Então você vai, faz seu pezinho de meia, para. E nesse momento foi quando eu falei, acho que não é isso, veio a pandemia, Você tava e pensando em montar o tava consultório? pensando, considerando, é o e se? Hoje eu entendi que o e se não é nosso pensamento. O e se é um pensamento super amplo e você tem que centralizar e voltar para o seu eixo, né? Antes de tomar esse próximo passo. Então, eu falei, tô com esse dinheiro, tô num bom momento, tenho minha cartela de pacientes. E caiu a ficha, veio a pandemia, muda tudo. Fui entender um pouco mais como que funcionava o mundo de saúde digital da mulher. Então, eu fui para uma empresa de teleatendimento. No início, mais curiosa do que Uma startup, tudo, sim. uma startup. É. E acabei entendendo como funcionava o mundo da startup. Nos Como que surgiu pontos. isso, assim, você foi buscar a startup que você queria se conectar, Foi surgiu um erro muito por legal. acaso? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de redes sociais. Tenho, mas eu não sou a pessoa, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar, inclusive. Mas eu não sou a Não pessoa que necessariamente. mais se posiciona em redes sociais. Eu tenho uma colega que ela fala, Steph, você fala pouco, mas você fala bonito. Porque eu me posiciono quando é necessário. E eu gosto daquele conforto do ninguém sabe onde eu tô, o que eu tô fazendo, Low eu vou fazer profile. total. E nessa de low profile, eu resolvi abrir uma página no LinkedIn. Porque eu queria entender o que as pessoas estavam fazendo lá, que elas não estavam nas redes sociais mais comuns, tipo Instagram, Facebook, enfim. E eu achei o universo do LinkedIn para ciência, que é uma área que sempre fez parte da minha vida, incrível, porque eu conseguia falar com os autores dos artigos científicos que eu lia, de uma forma muito mais rápida. Então eu fui adentrando no universo do LinkedIn, entendendo um pouco mais. E disso surgiram headhunters. Oi, a gente viu aqui seu perfil e tal, a gente gostaria de falar sobre isso. Então foi um headhunter que falou, Headhunter uma no- vaga em saúde digital da mulher, o seu perfil se encaixa, e você fica pensando, quem é essa pessoa que tá falando comigo, nunca me viu, como que ela sabe o meu perfil? Mas existe Tá no uma... LinkedIn. Se Exato. tivesse no Instagram aí, no Não, teria encontrado. pessoal, no de Headhunter, eu não sei se tá no Instagram e no Não, Facebook, provavelmente. não, eu acho que ainda não, né? Não sei também. Mas sair da zona, né, que as pessoas, hoje a gente vê muita gente falando, tem que investir em rede social. Mas qual rede social? Qual é o seu objetivo? Porque seu objetivo é algo científico, não é não é Instagram, não é TikTok. Se seu objetivo é talvez ser um influencer ou algo voltado para mais marketing, talvez ainda seja um canal. Mas se o seu objetivo é seguir uma carreira corporativa, também te indicaria mais o outro azul, né, o azul do LinkedIn. Então, assim, acho que isso talvez para algumas pessoas seja muito óbvio, mas para quem vem da área médica, não é, né, não é. Quem foi que falou do LinkedIn para mim? Ninguém. Pesquisa no Google, fui entender, fui tentar achar esse autor, achei, que página é essa, quem mais pessoas que tem? Isso foi quando? Que ano? Isso foi 2020. 2020, é. Estamos em 2025, então assim, hoje eu vejo cada vez mais médicos entrando no LinkedIn, mas certamente em 2020 tinha muito pouco, assim. Ainda o volume não é tão grande, mas eu vejo que está crescendo. Sim. Se isso, o que que eu estou fazendo aqui, serve para quê e Como tal. que eu me comunico lá dentro, que é diferente da comunicação de outras redes, É. né? Então, eu acho que é um pouco isso. E assim, entender também como que comunicar, o médico ele tem que ter, que ele é um grande comunicador, né? Nós somos, não só o médico, mas aqui eu estou trazendo um pouco Claro. para quem está nos ouvindo, né? E como se comunicar e aonde se comunicar faz muita diferença. Porque se eu faço a mesma postagem em todas as redes, não vou alcançar o objetivo nenhum. Não. Então eu fui fazendo escolhas, mas nesse momento eu fui escolhida, né? Foi um headhunter do LinkedIn que Você me se encontrou. colocou na posição de ser escolhido. Exato. Entendeu? Esperava Saber, por isso? né? Nem esperava por Sem isso. saber. Eu estava super feliz falando com os meus médicos gringos, né? E foi assim que me encontrou. Eu falei, ok, vamos ver como funciona. Fui escolhida, entrei para fazer teleatendimento em medicina. No caso, em ginecologia. Só ginecologia. Inicialmente, eu lembro que quando eu entrei, era assim, ó, você vai atender segunda, terça
segunda, terça e quarta, de tal horário, é só você estar na frente do computador e tudo, falando, nossa, só isso? Tá bom. Aí entrei, nada. Segunda semana, primeiro dia nada, segundo dia nada. No terceiro dia eu mandei mensagem pra quem me entrevistou. Foi, olha, não apareceu ninguém, é isso mesmo? Não, calma, é isso mesmo. Você ficou lá parado no Fui parada no computador. computador. Plantão, Plantão na plantão em frente do computador, só computador. que é muito. É, Deixa é eu um não, pouco mais não, angustiante, não tem ninguém pra conversar, você não você sabe não se vê tem alguma ficha coisa chegando. errada, né? Eu falo, gente, isso aqui tá muito estranho. E aí eu lembro que eu mandei mensagem e falei, mas não tem mais nada que eu possa fazer, assim, já que eu fui contratada para fazer isso e não está tendo, eu posso contribuir com outra coisa. Por exemplo, como que as pessoas vão descobrir que existe uma ginecologista? Como elas vão confiar numa telemedicina e ginecologia? Então, fui contribuindo dentro da empresa para uma evolução de onde eu fui inserida, né? E aí, em um Esse é o bom mês, profissional, né? É que vai além do que ele foi. Mas você vai falar, não, estão me pagando, eu tô aqui, então tá tudo certo, né? Mas é isso que existem faz dois de tipos de profissionais, mudança. né? E é legal você ter a visão de fora, porque para mim eu estava fazendo o meu papel É só. meio óbvio, né? Ah, é, puxa, eu tô aqui, então como que eu faço para isso melhorar? E aí, um mês, eu fui convidada, né, a sair da parte de teleatendimento, único, exclusivamente, e ir para a parte de gestão. Então, eu me tornei head de saúde da mulher, porque eu dava pitaco em tudo. Então, esse foi uma parte da Stephanie, profissionalmente, de uma grande evolução. A escola do mundo corporativo da startup em si, que é diferente, né, de uma empresa muito diferente de uma empresa tradicional, eu tive pessoalmente. Eu não fiz um curso para empreendedores. Então, Isso é difícil o curso, né? é. Então, acho Hoje que em dia tem elas curso pra precisam pra tudo e prática. exato. E eu acho que na medicina a gente aprende muito, que a gente pode ler livro, assistir aula, fazer caderno, mas quando você tá na prática, quando você tá fazendo ali, é a hora da verdade, é a hora que você entende quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, como você consegue, o que que é resiliência, né, do atendimento, como você consegue construir uma relação com aquela pessoa do outro lado, com aquele paciente. Tem o paciente que é seu do consultório, mas tem paciente que você vai ver uma vez na vida no pronto-socorro. E às vezes é esse paciente que você viu uma vez na vida que vai mudar tudo. Vai fazer um documento, né, você consegue aumentar o NPS do lugar, ele vai fazer uma carta te elogiando para alguém que você nem conhece, que é o diretor do hospital que você nunca viu na vida. Então você começa a entender um pouco esse fluxo, essa importância, a comunicação e levar isso, esse conhecimento para dentro da área de tele, porque era tudo digital. Então, eu lembro quando foi a primeira vez que eu falei, eu posso ir para o escritório? Falaram, gente, essa médica quer vir para o escritório. Mas é Você essa, queria, essa você vivência. queria Queria sentir ali, entender, né? exato. Então você viu os bastidores, não é tudo. E aí você foi pro escritório. Aí eu fui pro Tinha um escritório. startup lá no escritório. Uma vez por semana era o meu dia, assim. Podia ir mais? Poderia. Mas era um time grande e um escritório pequeno, então a gente tinha que também saber Exato. mediar. E aí, dentro desse universo de saúde digital e das inquietudes da Stephanie, as curiosidades dela, fui entender um pouco mais sobre essa seção da saúde da mulher que eu gosto muito, que é da parte de saúde vaginal, né? Toda, assim. Hoje a gente vê que lá fora estuda muito microbioma intestinal, né? As determinadas áreas do nosso corpo, a genética, ela diz muito sobre o ser humano. Então, tem a ver com tecnologia, tem a ver com inovação, mas tem a ver com ciência. Ciência. E eu, né, nessa fase de sair da residência, estar inserida dentro do mundo digital, eu, ao invés de fazer uma RIMAS, uma especialização, igual muitos colegas fazem, eu fui fazer mestrado, porque eu sempre gostei do mundo acadêmico. Então, fui convidada para fazer um mestrado na Unifesp, fui. Fiz a parte de endocrinoginecologia. A pandemia trouxe pontos muito bons, né? Porque aí eu consegui me inscrever, por conta da pandemia, eu consegui me inscrever numa especialização de endocrinoginecologia de Firenze, na Itália, e que eu não teria como fazer isso. Que não teria antes da pandemia, eles também não iam. Exato. Então foi totalmente digital. Fui conhecer meus professores 2 anos depois. Fui conhecer quando eu fui convidada a dar uma aula no Congresso Mundial de Menopausa, por Nossa, eles. Então, assim, Congresso Mundial de Menopausa. foi em Lisboa, foi a minha primeira aula internacional, frio na barriga, que apesar de ser em Lisboa, foi em inglês. E de conseguir ver todos aqueles professores que eram pessoas, são, né, pessoas, ninguém faleceu, são pessoas muito renomadas, que ginecologista com certeza já leu algum artigo deles. Então isso foi uma grande oportunidade da pandemia. E hoje, por exemplo, se for fazer, é presencial, voltou a ser presencial. Então eu fui integrando essas coisas. Então, eu estava dentro, inserida no universo digital, estudando, dentro do mestrado, que era onde eu queria, continuando em São Paulo. E dentro do E mestrado, atendendo também. e atendendo, na Livance. Porque até Já então, estava na Livância. já estava na Livance. Foi 2021, se eu não me engano, fui para a Livance.
E ali eu fazia presencialmente, eu acho que esse contato, o médico ele tem algo que é muito rico, que é o contato com o paciente. Então você consegue não só cuidar daquela pessoa, mas também entender quais são as necessidades, o que que você pode melhorar, como que você consegue abraçar e acolher melhor. Então acho que isso eu nunca perdi, até hoje eu atendo, né, e eu não quero perder isso, Teus 20% ali, né? os meus 20%, né, e a Livance me atende muito ao conseguir manter esse lado, sem maiores dores de cabeça. A dor de cabeça fica com vocês, né, eu só tô ali fazendo o meu papel como médica e dando o meu melhor para aquela paciente, né, eu consigo ter flexibilidade de tudo. Então acho que isso é um ponto que para mim funciona demais, e eu vejo para colegas também. E aí nesse momento, né, de transição, foi quando eu falei: "Tá errado, né, tá errado. O que que eu mais faço? O que que o ginecologista mais faz na consulta? Que eu faço na Livance, enfim, espéculo, coleta. Aí vai para o laboratório, espéculo, coleta. Vai para espéculo, coleta. Meu, é desagradável. Papa Nicolau, responsável, né, pelo exame, pelo espéculo, isso existe desde 1940. Então imagina a Stephanie, que já transicionou em vários lugares, olhando para essa ferramenta e falando: "A gente está em 2021. Como que a gente ainda fala de algo que existe desde 1940?" É muito comum quando a gente vê, eu vejo muito, né, nesse mundo de startup, empreendedorismo, é muito comum quando o empreendedor começa a falar, que é uma das coisas que você mais ouve, isso aqui se faz desse mesmo jeito há 30 anos. Logo, existe uma oportunidade de Exato. escutar, de colocar inovação, tecnologia. Então, o que você está dizendo é, isso aqui se faz desse jeito há quase 100 anos, né? Como a 85 anos, gente né? ainda faz Então, assim, se sim, você começar falando isso para alguém, para um potencial investidor, alguém vai, opa, aqui tem coisa para ser aqui tem uma mexida, oportunidade. né? Parece pouco provável que alguma coisa, né, vai continuar, apesar de sempre tem coisa que continua, mas A gente mudou, né, assim, o ser humano mudou, então a forma como nós fazemos várias coisas mudaram, e uma das coisas que a gente vê é que na saúde tudo é muito lento. Existem mudanças, mas tudo é lento. E muitas vezes as pessoas não querem investir nisso por conta do tempo, que vai demorar muito tempo para você conseguir fazer uma transformação. O não eu já tinha, né, então aonde que já está sendo feito diferente? E aí Stephanie entra mais uma vez no universo da pesquisa, né, de buscar, e aí ela encontra a autocoleta validada cientificamente, o autocoletor, o que que pode ser analisado por uma autocoleta, o que que não pode ser analisado por uma autocoleta. E ela entendeu um pouco esse universo. Uma vez que eu tive esse contato, eu não consegui desver, digamos assim. não dá para Eu dizer, né? acordava, almoçava, dormia pensando na autocoleta. Eu atendia pensando na autocoleta. E aí foi o momento que eu falei: "É um momento de mudança". E você foi buscar isso, né, não sei se você estava esperando encontrar exatamente isso, mas alguma coisa por aí, o que te fez ir buscar a experiência na startup, te fez pensar que, né, poxa, agora eu quero olhar, né, inovação, ou era Com alguma outra inquietude que certeza, nasce como médica ou uma grande mistura. Porque um ponto é, como médico eu já tinha já tinha isso? já tinha, mas o fato de você respirar algo novo O incerto. e você entender que é possível, entender como é feito, é um risco. Quando falava: "Ah, você tem que fazer uma captação", eu falei: "Vou pegar dinheiro com alguém, como que funciona isso?", tipo, né. Então é um mundo que para quem é só médico, é um mundo novo. Mas a vida não é feito mais só de ser só alguma coisa. Em Harvard mesmo, quando você vai fazer o curso de medicina, você faz 1 ano agora de inteligência artificial. Então, aquilo que a gente falou, o mundo mudou. Então, no Brasil ainda não é assim. Então, dentro das nossas limitações, é buscar o que você consegue ultrapassar essa limitação, né. Acho que isso também é muito do que a gente se dedica de tempo, enfim. E aí isso foi encontrado, o meu sócio tem tudo a ver, foi ele que foi a primeira pessoa e falou: "Tem um autocoletor no Brasil". Eu falei: "Aonde que tem? Vamos atrás disso". E tanto que Como que você hoje, conheceu o seu o sócio? meu sócio era eu respondia pra ele dentro da empresa, Tá. que a gente trabalhava. Foi assim que a gente se conheceu, né. Então, depois disso eu falei: "Não consigo mais", isso virou o meu mestrado dentro do Unifesp, então o mestrado é justamente como que as mulheres brasileiras receberam essa autocoleta, elas recebiam em casa. A gente fez eu gastei R$ 25 para jogar na internet, para ver quem tinha interesse em fazer um Papa Nicolau através de um autocoletor. Sem nada, só isso. 25, Mas assim, muitas mulheres, a gente teve mais de 1.000 inscrições. Então eu falei: com os "Bom, R$ 25. com vinte e Maravilha cinco hoje, é. reais quem dera se fosse ainda, né, assim, tipo, Não, mas é espetacular hoje em dia como você consegue dar uma testada, ter alguma coisa, pegar isso. alguma, né, tá Antigamente não fácil, né, tinha hoje em isso. dia o melhor jeito de aprender é fazer, né, não Aí é foi ficar possível, planejando, né. e foi possível, mas assim, vou fazer. Como que vai ser depois disso?
Mas eu passos. vejo. Depois eu vejo. Então, foi essa construção, e daí foi uma nova decisão, um novo desconforto, que eu estava em um lugar que era muito seguro, financeiramente, profissionalmente. Foi sair e falar: olha, eu tenho um novo desafio na minha vida, e me envolvi cientificamente com isso, e a CIMI surgiu dessa forma. CIMI é justamente olhe para você mesma, né? Mas não no literal, mas o olhar para você mesmo. Autocuidado. O autocuidado. Então tudo surgiu da autocoleta, e quando a gente fala autocuidado é a paciente como centro do cuidado. Isso é uma grande mudança que a gente tem na medicina hoje. E como que nós médicos podemos nos adaptar. E a CIMI foi entendendo que a paciente gostaria de uma nova visão, entendendo como que isso poderia ser feito de uma forma inovadora, e depois da nossa criação é que foi entendendo o processo do que é necessário para acoplar não só para a paciente, mas para o médico, porque o médico ainda é a maior referência em saúde da mulher, né? Isso foi das nossas mulheres, né, do estudo clínico, do mestrado, a gente entendeu isso. A mulher brasileira, ela ainda precisa de alguém que seja quem vai indicar o exame, quem vai indicar um serviço, quem vai indicar, às vezes, né, um medicamento. Mas a importância que o médico tem na vida dela, e que vai além do atendimento, a influência que esse médico tem para várias coisas que ela faz. Então, o conceito da CIMI está centrado na paciente, mas a nossa ideia é justamente, né, o autocuidado, o autoexame, mas o copiloto médico, a sugestão de tratamento, o software da CIMI, ele vai para o prescritor, ele vai para quem é a referência dessa mulher. Que ela continua sendo acolhida, e agora muito mais acolhida. Então a gente capacita esse médico a fazer o melhor tratamento para o paciente, em termos de lactobacilos, não só medicamento de gôndola, e valorizar toda a informação genética que a gente capta dessa autocoleta. Então todas as nossas análises são feitas por máquina, né, uma máquina PCR que tem em diversos laboratórios, mas ela é subutilizada na maioria desses laboratórios. A gente conseguiu chegar de uma forma acessível, tanto acesso do cuidado e olhar para a paciente, acesso financeiro e acesso do que é feito pós-diagnóstico, porque a gente fala muito sobre educação, a gente fala muito sobre diagnóstico, mas e a ação que é tomada depois disso? Né? Então a gente entende que cada mulher tem um corpo, cada mulher tem também uma rotina, e nem sempre o mesmo exame que eu faço e que a Lu faz, por exemplo, a gente precisa do mesmo tratamento. São pessoas diferentes, hábitos de vida diferentes. E aí, nos últimos, né, no passado, os últimos eventos científicos, a gente viu várias empresas, startups e hospitais falando sobre o cuidado personalizado da paciente. E é muito que eu vejo vocês aqui na Livance, né, falar gente, porque eu visto a camisa do mesmo jeito. Então, aqui na Livance a gente tem isso, né? É um cuidado personalizado para aquele médico. Você tem um padrão, mas esse padrão tem essas diferenças. Eu posso ter uma consulta mais demorada, você pode ter uma consulta mais rápida. A minha sala eu posso levar algo que na sua não precisa. Você fornece o básico, você consegue personalizar. Então, seu cuidado ele é personalizado, né? Desde o dia, do horário até o que tem lá dentro. Então, essa visão também existe dentro da CIMI, em uma outra percepção. Legal. E quando você pensa na CIMI, assim, talvez você não tenha isso super estruturado, mas enfim, qual que é a grande visão de longo prazo, assim? E em que momento que vocês estão da jornada, assim, agora? Então, o momento que a gente está, né? 1 ano de vendas, mais de 600 mulheres atendidas. A gente começou por São Paulo e agora a gente está expandindo o Brasil. E a nossa visão é justamente a futura expansão vai muito para a área de tecnologia, porque a gente entende que as pequenas ferramentas, igual você fornece a ferramenta da sala, né, da secretária, as pequenas ferramentas do autocoletor, do laboratório de análise, a gente tem isso em outros lugares. Mas a inteligência, o machine learning, o que é feito, o fluxo de cuidado, a gestão dessa paciente, isso é o nosso diferencial. Quem sabe expandir isso para outras áreas e não só onde nós estamos hoje, Que é né? a parte do exame específico. Que é abaixo do exame Para outros específico. exames. Exatamente. Então, para outros exames, através de uma mesma coleta, né? Hoje eu consigo fazer 3 análises na Dentro mesma da mesma coleta. coleta, tá? Exato. Não criar uma outra complexidade de outros exames, dentro do mesmo. Hoje o nosso nicho está crescendo muito disso, a aceitação está sendo muito grande nisso, mas tem caminhos diferentes. A gente tem caminho direto para o tratamento, a gente tem caminho para o software, a gente tem caminho para outros exames. Então, o momento que a gente está é de entender qual é a maior necessidade
com o objetivo sempre de melhorar a vida daquela consumidora final, daquela mulher, né? Contribuindo, sim, com a comunidade médica também. É uma preocupação que nós temos. Legal. E dentro desses 600, que, poxa, para um primeiro ano é um número super legal, né? O empreendedor sempre quer mais, mas é um número super legal. Tem algum caso, assim, que te dá orgulho, Olha, assim, que você lembra, assim? tem 3 casos que me deixam feliz e triste ao mesmo tempo. 3 médicas que sempre tiveram, que a gente escuta muito isso, meus exames estão em dia e estão normais. E elas resolveram fazer a CMI para conhecer, para testar, e elas tiveram o exame alterado, nosso. Então, o exame tradicional, preventivo delas sempre esteve normal, e o nosso, que é o DNA-HPV por PCR, ele veio alterado, e elas tinham fatores de risco no questionário de saúde que elas responderam, elas tinham fatores de risco. Daí elas foram fazer um exame complementar. As 3 descobriram câncer de colo, em um estágio extremamente inicial, onde ela não precisou nem tirar o útero. Ela tirou só um pedacinho do colo. Mas foi câncer de colo in situ, adenocarcinoma. loteria. Então, De ter e o momento, era um momento onde, mas eu fiz, e as 3 a mesma situação. 3 médicas, gente, não é alguém que não tem acesso. Tem acesso, vive, exame em dia. Então, assim, isso pra gente né? é muita coisa. Muita coisa. As 3 devem ter ficado chocadas, né? Assim, Que não estava esperando, nem a gente estava esperando. Né? Então, eu falo que esses 3 casos foram muito impactantes, mostraram pra gente, né, como a gente consegue modificar. Nós sempre tentamos fazer uma busca ativa pós-venda, né, com o médico ou com a consumidora, enfim, mas entender como foi a experiência, o que dá pra gente melhorar. O paciente fez a vacina, por exemplo, que a gente indica em alguns casos, porque sai a sugestão de cuidado. Nessa sugestão tem tratamento, vacina, enfim, o exame que é necessário para complementar. Então, o que da nossa jornada influenciou? E a gente tem visto uma conversão em vacinação mais alta do que a conversão do médico falando só com o paciente, porque tá no porque resultado. está no resultado dela. E Recebe o um pessoal em relatório. geral olha, tal, é uma coisa feita para o paciente ver, não é aquela coisa tão Isso. complexa. Não, exatamente. E os exames, quando você faz o exame de microbioma vaginal, vem um laudo gigante, Aí você manda um para o médico e um para o paciente, ou é mim mesmo? manda um para o médico e um para o paciente. Traduzido para o paciente. Exatamente. O médico que fala fácil. A CIMI é o médico que fala fácil. E a paciente recebe o relatório de saúde com o que ela precisa fazer, o que ela tem que melhorar e quais são os riscos e os benefícios. Putz, isso é muito legal, assim, porque eu penso a quantidade de vezes que eu já fiz ressonância, né, de coluna ou de tornozelo, já tive 3 vezes hernia de disco e já rompi ligamento tornozelo 6 vezes. Eu já fiz muita ressonância. Bastante. E aí quando você olha a ressonância, você começa a ler umas coisas que você fica em pânico, né? E às vezes você faz uma ressonância depois, quando você já meio que tá melhor e tal. E aí eu fico pensando, se tivesse uma ressonância traduzida para o paciente, Você putz, entender. como poderia ser legal, né? Não querendo talvez tirar o papel do médico, mas ou às vezes talvez o melhor fosse nem mandar pra gente. Às vezes eu parei de ler, na verdade, e falei, eu só quero ouvir o médico falar, porque eu ouvi até que tem algumas mudanças que às vezes importa mais como é que o paciente está se sentindo mais do que o que está escrito ali. Enfim, já ouvi de alguns médicos, eles falam que tratavam mais o exame, agora tratam mais o paciente e tal. Eu já ouvi de vários, mas é interessante, né? Porque talvez muitas vezes hoje em dia, até com chat GPT e tudo mais, a pessoa pega aquele exame que está complexo, joga no chat GPT e fala, agora traduz para mim, né? E é uma realidade. É uma realidade, né? Não é que está concorrendo com o médico, não é que você Não. mandar isso traduzido para o paciente, você está tirando o médico da jogada. Muito Você está pelo contrário. facilitando e conectando os dois. Né? Essa paciente, quando ela volta para o médico, ela tem um entendimento do corpo dela, da necessidade, e ela está muito mais aberta para o que o médico está falando. Porque vai aderir muito mais ao que o médico falou. Exato, o médico prescreve um tratamento, não é feito, prescreve a vacina, não é feita. A partir do momento que você entende o motivo daquilo está sendo orientado para você, a sua abertura para executar o que é a orientação, a sugestão é muito maior. Então a gente vê uma conversão de resolução, estou dando um exemplo de vacinação porque é muito claro, né? Uma orientação médica para vacinar converte em 10 vezes mais do que a paciente vacinar propriamente dito. A nossa taxa de conversão em vacinação na CMI é de 78%, uma taxa muito alta. Mas porque ela leu, ela não fez só o exame. Né? E é isso que você falou, quando você vai no laboratório e faz um exame, é só um exame. Agora, quando você entende o seu corpo e o que o seu corpo falou por conta desse exame, junto com o seu estilo de vida, junto com a sua orientação, é diferente. Não tem mais aquilo do, não fiz porque eu não sabia. Você tá sabendo. Então, tá na sua cara aí, bem simples, né? Exato. Direto. Exato. E desses 600, e pensando para frente, assim, como escalar, de onde que vem, né? Qual que é o canal de distribuição? É o médico que indica, o pessoal acha sozinho?
Nós optamos, foi uma estratégia de fazer o médico como um canal de vendas, Como né? parceiro, assim. Para entender justamente da jornada toda o que era importante. Pode ser que o médico teria virado para mim e falado: olha, o software nem gasta dinheiro e tempo aqui porque eu não gosto, eu não quero. Ao contrário, a gente tem visto que, exemplo, né, a gente tem um cliente que é uma startup em geriatria que atende pacientes, né, acamados ou pacientes, até mesmo pacientes de consultório, mas que ele não é especialista em ginecologia. E que a queixa, né, de corrimento, enfim, uma queixa que é muito simples, acontece. E a paciente, ela não quer ir em 30 médicos, ela quer ir só nesse médico. Então a CMI é um grande parceiro desse médico, porque a gente consegue contribuir com a melhora das pacientes, sem a paciente precisar sair de casa, o paciente acamado, por exemplo, e a paciente que vai no geriatra não precisar ficar indo em mais um, em mais outro médico. Meio que quase que fideliza naquele Então a gente médico consegue. e consegue fazer com que ele entregue um serviço muito mais Exato. completo. Então a gente consegue ampliar o atual serviço para outras áreas, né? É, a gente sempre começa um nicho muito menor, e agora é a fase que a gente está entendendo. Bom, o software está dando certo para ginecologistas e não ginecologistas, então isso é bom. Tem outros profissionais, não fora Tem a outros ginecologia, que estão profissionais, usando. tem nutrólogo, geriatra, tem urologista, e medicina da família. Então nós temos esses 4. E tem também agora uma ampliação para não médicos, que são os profissionais que fazem fisioterapia pélvica, que tem uma paciente que, por exemplo, não vai no ginecologista porque ela não quer usar o Papa Nicolau. Então tem, né, usar o espéculo, fazer o papo. Então tem esse cuidado que a gente tem visto que estão surgindo oportunidades. E como a gente consegue contribuir? A gente consegue atender essa paciente e jogar ela para dentro da nossa rede de médicos, a gente chama de médicos parceiros, né. Então tem muitas mulheres que entram espontaneamente na CNI porque elas não têm ginecologista, Tá. elas não têm Depois tem médico. a rede. Aí a gente consegue colocá-la para dentro da nossa rede, depende da localização, de onde ela está, enfim. Então isso também a gente vê que é uma formação de uma rede de apoio mesmo, trabalho conjunto com os profissionais, médicos. Então, futuro novos exames? Quem sabe? Hoje a gente está explorando muito bem esse setor que nós estamos. Foi aquilo que a gente conversou. Às vezes a gente deixa de lado algo que é mais simples É. e aí ela fica ali perdida e tem uma grande oportunidade. Então a gente entendeu que existe essa grande oportunidade. Não vamos parar por aí, com certeza. Mas o que eu posso falar até esse momento é que a gente está explorando bastante esse nicho. Legal. E assim, a gente sabe que o público médico é mais conservador, mais questionador, até por conta de evidências, do jeito que foi treinado, e é natural. Ou seja, ao longo dessa jornada, o que você sentiu dos médicos de forma geral? Super Mais interessante. abertura, menos abertura, muito questionamento? Como é Há que um ano foi isso? atrás, a gente começou, tem 1 ano de vendas, né, então há 1 ano atrás, eu recebia muitos nãos. Autocoleta? Imagina, é o médico que tem que coletar, ouvia muito isso. E agora 1 ano depois, o mesmo médico que falou não lá atrás é um dos nossos maiores, prescritores, sabe. Então esse quando a gente fala saúde da mulher, a saúde íntima é um grande tabu, né. É difícil até pra gente se comunicar, por exemplo, É. nas redes sociais, é veto de todos os lados, eu não posso falar uma palavra, eu não posso escrever a outra. Botar foto, vídeo, né, assim. Então dificulta muito essa comunicação. Então, e existem tabus dentro dos médicos, eu falo que nós médicos, nós somos os maiores detrusores de inovação na medicina, porque a gente não se abre muitas vezes. E o fato da CMI mostrar para o médico, na prática, como ele não teria pensado naquele tratamento especificamente, contribui para uma aceitação. Nãos vão continuar existindo, né. O que a gente percebe é isso, a gente tem a organização do quem nós visitamos, com quem nós já falamos, e como volta, né, o ciclo volta. Então acho que, assim, cientificamente eu consigo comprovar, hoje o que mais tem é publicação internacional em revistas super renomadas, FDA aprovou a autocoleta para rastreamento do câncer de colo, existem outras organizações, tá, a Austrália vai erradicar o câncer de colo através de autocoleta, a Malásia vai erradicar o câncer de colo através de autocoleta e um software, né, de inteligência artificial. Então, assim, a tese da CMI, ela tem como benchmarks, como a inspiração, situações que já foram validadas por governo, por médico, pela sociedade científica, pela população, né, pela paciente em si. Então a gente tem uma base muito sólida para construir. Mas uma coisa que eu acredito é, você não pode pegar e fazer igual, porque a população é diferente. Então, assim, como tropicalizar um conceito, né, como trazer para nós, para nossa mulher brasileira,
o que ela realmente vai usar. Então, por isso a escolha do canal médico, Tá. né. E aí depois de um certo momento, a gente está mudando o tempo todo, muito rápido, é uma transformação muito grande. Então a gente também entende que as pessoas estão mais conscientes. Você usou a explicação clássica do ChatGPT. Tem paciente que vai, digita e já sabe até o remédio que tem que tomar. Chega na consulta falando: "Olha, eu acho que eu tenho que tomar tal coisa". Quem nunca passou por isso? Então, nós temos que entender o momento que talvez aquela reserva de mercado que o médico tinha antes não exista mais. E muitas pessoas estão sendo substituídas, né, muitos trabalhos estão sendo substituídos. Então como que a gente consegue mostrar a nossa importância e trabalhar em conjunto com isso e usar como uma ferramenta? Inovação é uma ferramenta. No fundo, o nosso pensamento dentro da CIMI é isso, não é uma substituição, é uma ferramenta. Você não tá você tá pode parecer que está tirando uma parte do médico, mas você tá reinventando a relação dele Agregando. com o tratamento, você está agregando valor, que no final das contas o médico ele precisa buscar, né, parece um chavão de mundo corporativo, mas todo mundo precisa agregar valor no que entrega, Sim. e substituir, evoluir, né? Você tira uma coisa, você ganha outra. E eu acho que é interessante que você falou, né, como parceiro e como ferramenta, que foi a forma que vocês definiram, porque eu acho que também a história mostra, não sei quando você chegou a olhar isso, ou talvez para você foi intuitivo, mas a história mostra que existe uma quantidade enorme de startups que tentou tirar o médico e ir para um outro caminho para simplificar, e aí as coisas muitas vezes não dão certo. Tem um outro paralelo que, sei lá, pensei aqui no mercado imobiliário, a quantidade de plataformas e de startups que tentaram vir para tirar o corretor, e seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, e ninguém conseguiu até hoje. Tem empresas que começaram com tudo, tirar o corretor, e hoje em dia elas não venham aqui e tal. Então, assim, né, parece que vai mudar tudo, mas não é bem assim, as coisas se reinventam, e é mais fácil você usar como um aliado, como um parceiro, do que tentar nessa meio luta que acho que até hoje a gente já viu que não tem funcionado. Eu não sabia dessa informação, é novidade, foi intuitivo, mas eu acho que o fato De de você eu ser ser médico, médico claro. e estar inserido, a gente tem uma importância, a gente não tem que ter nenhuma prepotência, não é isso, né. É uma frase que meu avô falava: "Todos nós somos substituíveis", né, seja por pessoas, por máquinas, todos nós somos substituíveis. Então, eu sempre tive essa humildade de entender que eu vou ser a melhor médica possível para quem está na minha frente naquele momento, eu vou contribuir da melhor forma possível com o meu colega médico, com o aluno que eu estou, prestando, né, ministrando alguma aula, mas eu não sou a pessoa mais importante daquela sala ou daquele momento. Eu sou ali alguém que está agregando. Então acho que talvez por essa intuição, e o meu sócio, né, os meus sócios, mesma coisa, então a gente complementa muito. Eu falo que antes de ser, empreendedores, nós somos grandes seres humanos, e a gente busca sempre melhorar, né, então eu acho que essa parte da intuição vem disso. E agregar, entender como que está o mercado, são grandes aprendizados, aprendizados na prática, a gente médico já sabe que nunca vai parar de estudar, mas eu falo que a Stephanie ela estuda outra vertente, né, hoje ela estuda muito mais coisas relacionadas ao empreendedorismo, mas ela não para. Todo dia eu leio meus 2 artigos científicos, desde sempre, você precisa estar consumindo isso, Claro, claro. né. E o quem tem boca vai a Roma, é bater de porta em porta, é conversar, é levar o não, né, Um isso monte, né. é um monte, de todos os lados, mas para depois você levar é um sim que você precisa inicialmente, né, e assim, gente, o não de ontem pode ser o sim de amanhã também, então continuar, perpetuar, acho que isso é muito importante. Legal. E como é que você pensa sobre quando você fala sobre o crescimento da CIMI, você pensa em buscar investidor, você já foi conversar? E aí eu pergunto isso também porque acho que é interessante para os outros médicos ouvirem da boca, né, de uma médica, porque isso é um mundo meio distante, e eu vejo que cada vez mais tem médicos curiosos sobre isso, mas receosos, não sabendo muito por onde ir e tal. E assim, é um mundo que é muito novo, quando você entra você fala: "Ah, eu sou só o médico, né", mas, eh, não foi, eu diria que não foi intuitivo, foi pensado, porque imagina que você chegou numa festa, você não conhece ninguém, você precisa se apresentar. Senão você vai ficar quietinho ali no cantinho e nada vai acontecer. E tem uma coisa que eu aprendi, que é uma palavra que eu falo assim, eu não sei se eu amo ou se eu odeio essa palavra, que é networking. Homens fazem isso melhor do que mulheres e nós temos que aprender a fazer mais, né. O homem ele tem o seu horário de jogar tênis, né, do esporte, de sair com os amigos, e a gente acaba, né, fazendo outras coisas nesse horário, e eu tenho eu tenho diria assim, nem me obrigado, mas a colocar a cara a tapa, a falar com pessoas que eu não teria falado antes, a mandar mensagem, então isso é muito importante, né, para o crescimento. E o médico, ele não tem isso, porque o médico, qual é a cultura?
a paciente vai chegar até mim. Eu estou dentro da sala de consultório e a paciente vai chegar até mim. Então, não é assim no mundo corporativo. Você que tem que chegar até essa pessoa. Tem alguém que te indica, que abre um caminho, interessante. Mas não é apenas isso, né? Então, o que a gente fez, né, foi justamente, a Stephanie se apresentou para alguns fundos, fez reunião quando era só um slide mesmo, um slide que, na minha opinião, era super bonito. Outro dia eu olhei e falei, nossa, como que eu apresentei isso? Mas tudo bem, aí você tem que fazer, né? Você tem que fazer, depois você melhora. Agora tá na moda essa trend, né? Primeiro você faz, depois você melhora. Então, me apresentei para alguns fundos e fui entendendo quem eram os fundos que faziam sentido para CIMI também. Porque quando a gente fala sobre captação, todo mundo pensa, o poder está com quem está o dinheiro. Mas essa pessoa, ela precisa investir em alguém que faça sentido e que seja algo importante para ela. Então, ela também está buscando. Ela tá sempre com a expectativa, putz, será que agora é a pessoa, né? Esse é o próximo. Eu acho que esse foi o primeiro momento que eu me joguei e falei, vamos. Conheci fundo, entendi como funcionava o fundo. Entrei num programa de aceleração só para entender como funcionava tudo isso. É super legal, que é o Female Force, então, feito para mulheres. Foi o primeiro programa. Hoje a gente está dentro de um outro, que aí já é esse outro momento, né? Que é um momento já de fizemos nosso MVP, testamos o nosso produto, aconteceu, então é um outro momento. Só que nesse primeiro eu falei, fundo agora não vai funcionar. Porque a gente tem que saber muito bem também o nosso caminho, onde quer chegar, qual é o nosso roadmap, como que vai ser o nosso crescimento, como que a gente vai evoluir. Acho que muito também vem depois do MVP. E o momento que a gente nasceu, era um momento onde o mercado já não estava mais fazendo cheques à torto, né? Já tinha mais esse conceito de, opa, vamos equilibrar as coisas. E o que nas conversas com os fundos, o que você sentiu o maior desafio, assim, nas conversas? As perguntas eram muito parecidas, É. sabe? As perguntas eram muito parecidas. O que me chamou a atenção? Tinha um fundo que se preocupava, isso é muito interessante, né? Um fundo que se preocupava em colocar alguém inserido na reunião que realmente entendesse, né? Porque um fundo de investimento ele vai falar sobre 1000 coisas. E as reuniões que começavam já com 2 homens, a gente ficava, poxa, eu vou falar de saúde da mulher para 2 homens, e que não eram do setor de saúde, eu já tinha uma barreira muito grande ali. Então eu tinha que explicar o que era um espéculo, o que era um papai Nicolau. Meu, isso é muito chato para quem tá ouvindo. Cansativo. E até você falar o que você tá fazendo, você fica ficando Então, assim, desgastante, assim, né? médico, a gente fala muito termos técnicos, muito detalhe. Eu sempre fui pessoa que sempre falei fácil. Fui super bulinada por isso, na época de faculdade. Então, assim, Então isso é uma vantagem para você. isso se tornou uma grande vantagem, né? A forma de falar, eu sempre vou evitar falar. Eu sou aquela médica que desenha, porque eu quero que você saia entendendo. Então, nesses momentos, eu lembro que a primeira vez que eu falei, o primeiro pitch que eu fiz acho que em 25 minutos. 25 minutos é tempo demais. Falei muito. Você gosta de dar detalhes, né? E a pessoa foi super incrível, não é um fundo, é um investidor anjo, né, que mora fora, enfim, já fez carreira, né, investindo. E ele falou, Stephanie, muito bom, eu entendi todas as suas credenciais, assim, vamos diminuir para 3? Eu falei, 3? Como que eu vou falar tudo isso em 3 minutos? Belo exercício esse, né? Mas aí foi isso, de 20 e poucos foi para 15, de 15 para 10. Hoje você fala, você tem 1 minuto, eu vou falar, eu vou passar a mensagem. Então, assim, essa construção foi uma das primeiras dificuldades, digamos assim, mas faço compreensão. Entender que tudo é treino. Isso foi muito incrível, porque ao longo do caminho você vai encontrando outras pessoas, né? Outros fundadores. E você vai aprendendo também com o erro e acerto dessas pessoas. Eu acho que esse momento do networking, de não ter vergonha de falar, te caminha e te guia para você conquistar, construir e não ter aquele medo do eu sou só a médica, né? E dessas conversas com os fundos, você falou que eram muito parecidas as perguntas e desses desafios, qual que foi o maior aprendizado que você tirou dessas conversas? Os fundos que perguntam um pouco além do que está no slide são fundos que realmente estão interessados em você. Os fundos que colocaram, né, uma mulher para pelo menos entender sobre o processo, realmente tinham interesse mais na Parou para CIMI. pensar antes, queria falar com Exato. você, peraí, né? Deixa Espera aí, eu... mas eu não entendo disso. Às vezes não era nem do escopo dessa mulher, mas ela era uma mulher, então Claro. ela ia poder palpitar no que eu estava falando. Então isso foi muito interessante. Os que falaram um pouco mais e quiseram entender um pouco mais da tese, entender das pessoas que fizeram parte ali, isso também. E os que mesmo sem investir, continuaram uma semana depois, ou continuam até hoje, a gente tem fundo, a gente conversa, né, até hoje, que fala, olha, eu lembrei de você, tem esse evento, você vai nesse evento? Vamos tomar um café? E a gente também fazer isso, né? Não é só
vem a nossa voz do rei. Retroalimentando. É. Então você vê que tem os que continuaram. Tem aqueles que falaram assim, depois que vocês fizerem MVP, volta aqui. Então você começa a entender um pouco desse interesse. E a trilhar, porque o fundo, na verdade, ele é um grande sócio, É. né? E é um sócio que vem com uma pressão muito maior. Então você tem que saber o momento dessa pressão. Pressão é um privilégio, mas tem que saber o momento dessa pressão. Então, onde nós estamos hoje, a gente fez um investimento anjo, né? Então nós fizemos esse investimento anjo. Tem investidor profissional, mas tem family and friends no meio do caminho. E aí agora validamos o nosso produto. Então agora a gente começa a fazer, né, o nosso planejamento estratégico, esse momento, planejamento estratégico da próxima etapa do roadmap. Tudo que a gente se propôs no primeiro ano a gente cumpriu, tudo que a gente se propôs no segundo ano, que é esse momento que a gente está, estamos cumprindo. E agora é validar todos os insights, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente descobriu, porque a gente também não tem que ter vergonha de modificar, de mudar, né? Eu acho que um grande erro é que a gente fica muito fixo em algo. Então, modificar. Como que a gente consegue inserir nesse roadmap? Qual é o melhor caminho? E aí, para esse caminho, aí provavelmente a gente começa a falar de volta com os fundos que ficaram guardados no coração, digamos assim. Legal. Porque é legal você falar isso guardado no coração, porque no final é uma escolha dupla, né? Então, né, o que você falou, é um sócio que vem com uma pressão, mas é um sócio que vai ficar junto muito tempo, idealmente, né? Sim. Então tem que se conhecer antes, tem que se conhecer não na hora que tá querendo o investimento e tal, com o tempo, e aí você conhece e fala, poxa, essa pessoa aqui eu quero ter do lado, né? Igual você escolheu os teus sócios fundadores, esses outros que são investidores também, é Exato. importante ter uma escolha dupla, assim, né? Exatamente. Então, é um grande aprendizado. Legal. E antes da gente finalizar aqui, a Stephanie, hoje os 20% do consultório, como é que é, que tipo de atendimento que você faz, como é que é a tua consulta, assim? Esse 20% consultório, eu tenho as pacientes, é legal isso, né? Mas falo que é uma análise muito boa de como nós estamos como profissional. Eu tenho pacientes que estão comigo desde o primeiro consultório que eu trabalhei, né? E elas continuam. E tem pacientes que vieram são pacientes novas. Tem mulheres que fizeram exames e tiveram alterações em exames, e aí colegas médicos encaminham. Tem um hospital aqui em São Paulo que me encaminha muita paciente. Então, o que a Stephanie fez? Porque senão a gente se sobrecarrega. É diferente quando você, né, só tem a CMI. A Stephanie tem os 20% consultório e a CMI. E esses 20% consultório são muito importantes, porque ali eu valido muita coisa da CMI também. São pacientes que eu limito, né, que eu tinha falado, eu tenho um número de pacientes que eu atendo, não atendo mais que isso. Eu me permito ter essa disponibilidade a mais com as minhas pacientes, elas têm contato telefônico comigo, e a maioria vem por queixas ou saúde e bem-estar, que a endocrinoginecologia proporciona isso, mas agora a gente começa a aumentar muito as queixas de rastreamento de doença ginecológica, que é onde a CMI está inserida. Então, assim, e eu sou a pessoa que mais, eu falo que eu sou uma médica que encaminha pacientes, porque eu falo que a minha área é essa, né, e a gente sabe que tem outros profissionais ali dentro do Livance mesmo, que eu falo, poxa, às vezes eu tenho uma limitação, então vamos para essa outra médica, igual endocrinoginecologia, confunde-se muito, né? Não, isso aqui vai ter que ser o endocrinologista, aqui no Livance tem um que atende, então isso também permite ter esse fluxo de cuidado. Então a Stephanie, ela atende muito as pacientes que continuam, as novas pacientes se tornam as velhas, né? E justamente adaptar. Minha consulta não é uma consulta de, você vai fazer isso e você volta. Às vezes meu retorno é daqui a 2 meses, mas porque eu preciso ter esse espaço com essa paciente para depois entender como ela funciona. E conseguir filtrar, entender. A Stephanie entendeu que ela não consegue abraçar o mundo. Então, ela consegue filtrar quem ela realmente vai impactar e mudar e melhorar a vida e quem talvez tenha uma outra pessoa que seja melhor. Então, me dei esse luxo de poder ter isso com as pacientes e eu vejo que para elas tem sido melhor dessa forma também. Legal. Boa. 2 perguntinhas aqui pra gente fechar. Qual que você acha que foi o teu momento da virada, assim, pra sair daquela trilha tradicional de médica pra estar com tudo isso? Porque você não tá abraçando o mundo, mas tá próximo, né? Qual que foi o momento da virada, assim, que você acha o acontecimento, o momento? Foi nessa vértice, com certeza, no período que eu estava no digital, na Livance e no mestrado. Falei, como que eu consigo fazer essas 3 coisas juntas? E foi quando eu descobri o autocoletor.
ali foi uma virada de chave muito grande, sabe? Esse para mim foi o principal. Falando assim da Stephanie já sabendo que era médica, como ela consegue, né, impactar mais mulheres, como ela consegue cuidar de mais mulheres. Porque uma coisa que me incomodava era eu só consigo impactar uma a cada 1 hora, então como que eu consigo fazer mais, né? Então eu acho que esse foi a vértice, assim, de como as coisas, né? Eu não preciso investir no consultório, eu posso investir numa empresa, eu consigo fazer o consultório aqui, eu consigo pegar as pacientes do consultório e usar para fazer esse beta tester, né, da empresa. Então, acho que isso foi muito importante e esse foi o maior momento. E o apoio que veio nesse momento é muito importante. Família, principalmente. Eu falo que amigos, quando você vira empreendedor, você conta no dedo quem sobrou, porque você não dá conta, né, de tudo isso. Então, esse apoio de amigos que sobraram, né, e de família é extremamente importante para qualquer construção. Legal. Eu fiquei pensando, quando eu fui te fazer a pergunta, eu fiquei pensando que talvez você fosse falar que era a mensagem que você recebeu no LinkedIn ali. Porque de alguma forma Parar para pensar, ela abriu, né, o mundo, assim. ela foi a mensagem que me fez chegar onde eu tô falando da Então, eu ouvindo a tua Gostei da história, sua eu tinha análise. pensado por aí, Eu gostei da sua análise. né? Se é só um momento ali, né? Se aquela mensagem não tivesse chego, né? Talvez a Ou gente se não você não estaria aqui tivesse hoje. entrando no LinkedIn, né? Entrado no LinkedIn, né? Que foi o que permitiu chegar a mensagem, né? Gostei da sua visão. É, Gostei da sua boa. E para fechar, assim, eu vejo muitos médicos hoje querendo, enfim, ter um consultório de sucesso, atender os pacientes, crescer na carreira, academicamente e tal, mas querendo também ter esse outro lado, meio empreendedor, né? O consultório já é né, um empreendedorismo, mas querendo se conectar com essas outras coisas, com empreendedores, com startup ou com inovação. Então, qual que é a dica que você deixa aí? É não ter medo. É não ter medo, mas saber que você vai sair da sua zona de conforto. Você não consegue entrar no mundo do empreendedorismo, ganhando o que você ganha, indo no consultório todos os dias. Tem que entender que você vai abrir mão Com controle da com situação. controle da situação. Então você pode se preparar para isso, né? Mas você precisa abrir mão de alguma coisa, né? E assim, eu acho que esse é o primeiro estalo, porque o médico ainda vem de uma cultura muito linear de crescimento. E uma coisa que eu sempre pergunto é o que é o sucesso para você? Às vezes o que é o sucesso para mim é diferente do que é sucesso para outra pessoa. E o entendimento da sociedade é que o sucesso médico é você ter seu consultório próprio, ter sua cartela de pacientes, ter ali a sua renda entrando sempre, sempre crescendo, mas isso realmente é sucesso? Eu não seria feliz nesse padrão. E eu estava caminhando super bem para isso. Mas foi nesse momento, talvez por isso que eu lembrei tanto desse momento da Vértice, né, que eu falei, bom, um passo para trás, para 2 para frente. E sucesso para mim é o que eu estou construindo agora, sabe? É vencendo o medo do desconhecido, me jogando, né, me colocando em situações e me arriscando muito mais. Isso para mim, para Stephanie, ela olhando para Stephanie nova, falando, viu, você conseguiu. Você venceu grandes medos que você tinha. Então, eu vejo o sucesso de uma forma muito diferente. Legal, demais, hein? Parabéns. Obrigada. Animal. Obrigado aí pelo papo, parabéns. Com certeza vai inspirar muita gente aí a ir pra cima, a sair da zona de conforto, a levar um monte de não e ficar em paz, Filho com isso. né? E seguir em frente. Não é fácil, mas é muito bom. Muito bom. Boa, boa.